7, a Bíblia diz que Davi, ele se assenta na presença de Deus. E quando ele se assenta à presença de Deus, irmãos, do mesmo jeito que você está sentado do lado de alguém nesse instante, foi como Davi se assentou naquele momento. Ele tinha convicção real que Deus estava ali. E ele se assentou à presença de Deus. E ele fez duas perguntas para o Senhor. Por que o Senhor é tão bom comigo? E por que o Senhor é tão bom com a minha casa? Foi essas duas perguntas que Davi fez para o Senhor naquele dia. E Deus ali, ele responde a Davi muitas coisas. Mas a resposta principal que Deus diz a Davi está no Salmos de número 2. Deus, ele olha para Davi e diz assim: Tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, e que essa é a razão pela qual Deus faz tudo o que faz, nós conseguimos estabelecer aquilo que está dentro do coração de Deus. Nós conseguimos fazer família ser o propósito pelo qual nós vivemos. Por quê? Porque família vai ser a extensão daquilo que nós somos, pois nós agora entendemos quem nós somos em Deus. Então, para mim viver família, para mim se tornar família, é necessário que eu entenda quem eu sou em Deus. E se eu não entender quem eu sou em Deus, não tem como eu construir uma família com um propósito. Não, se eu não sei quem eu sou em Deus, não tem como eu construir uma família que vai glorificar a Deus. E se uma família não glorifica a Deus, é uma família sem propósito. Por quê? Porque ela não está dentro daquilo que ela foi criada para ser. E família existe com esse propósito, de glorificar a Deus, de engrandecer a Deus. E se eu vivo uma vida sem entender quem eu sou em Deus, eu vivo uma vida de escravidão. E uma vida de escravidão é uma vida que corre atrás de recompensa. E não uma vida que satisfaz em quem Deus é. Se eu vivo atrás de recompensa, eu estou vivendo uma vida de escravidão. E se eu sou escravo, eu não sou filho. Porque Jesus na cruz nos fez livres. Então, se eu sou filho de Deus, e agora eu tenho satisfação e prazer em quem Deus é. E essa é a minha maior recompensa. Esse é o meu maior galardão. Essa é a minha vitória. Por quê? Porque antes eu era escravo. Antes você era igual Mefibosete, lá em Lodebar. Moribundo, aleijado, sem perspectiva de vida. Assim era eu e você antes de conhecer a Cristo. Mas Cristo, ele se revelou a nós e nos fez assentar à mesa com ele. Isso só faz quem é pai. Isso só faz quem ama de forma incondicional. E estar à mesa com o Senhor é poder desfrutar de quem Ele é. Estar à mesa com o Senhor é desfrutar de todas as riquezas que Ele nos oferece. E essa é a razão da nossa existência. Semana passada, Eliane falou sobre a mulher cananeia. E a mulher cananeia, ela disse uma coisa para o Senhor: se eu comer das migalhas, é suficiente para a minha filha ser transformada. Irmãos, e assim ela fez. Assim ela debruçou aos pés de Cristo e comeu das migalhas que caíam da mesa. Irmãos, entenda uma coisa: se as migalhas que caem da mesa foi suficiente para restaurar sua filha, imagine o que está à mesa. Imagine o que está posto para nós todos os dias. Mas para que eu venha desfrutar disso, é necessário eu entender que eu sou filho.
E quando eu sou filho, eu pertenço a uma família. Ah, Romélio, você não sabe como é a minha casa, irmãos. Eu não sei como é a sua casa, o Senhor assim sabe. Eu não sei como é o relacionamento seu com o seu pai, com a sua mãe. E às vezes é esse o motivo de você não entender a paternidade de Deus sobre você. Mas o que eu te dizer é que existe esperança para aqueles que entendem quem são em Deus. Nós olhamos hoje, eu acabei de abrir o culto dessa forma. Sete, ele surgiu para trazer esperança a uma casa que estava em caos. E assim ele o fez. Voltaram a invocar o nome do Senhor. Voltaram a exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque alguém nasceu. Hoje nós acabamos de cantar, um filho se nos deu. Ele nasceu, ele veio para trazer esperança. Isaías capítulo 9. Ah, Romélio, mas você não sabe como é minha casa. Sim, vamos olhar então a genealogia de alguém que nós precisamos entender um pouco mais. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Amém? Diz assim no primeiro versículo: o livro da geração de quem? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Ah, Romélio, você não sabe como é minha família é imperfeita. Irmãos, nós vamos ver aqui que a genealogia de Jesus não é tão legal. Que a genealogia de Jesus existe imperfeição. Mas o que importa é quando nós entendemos que nós não vamos ser mais a imperfeição. O que importa é quando nós entendemos que nós não vamos aceitar aquilo que veio de antes. Que nós vamos mudar a situação da nossa casa. Aqui diz que quem? Isaac gerou Jacó. O filho que não era o predileto do pai, mas que já era escolhido por Deus antes de nascer. Mas por que, Romélio? Porque assim Deus falou com a sua mãe: ei, não se preocupe, o maior servirá ao menor. Quem nasceu primeiro? Esaú. Jacó nasceu segundo. Mas Jacó quis ainda brigar por aquilo que era palpável. Ele queria ouvir do seu pai. Ele queria ouvir do seu pai, sendo que o verdadeiro pai já tinha dito sobre ele tudo o que ele precisava. E nós somos assim muitas das vezes. Nós recorremos às pessoas para ouvir coisas que Deus já nos disse há muito tempo. Nós recorremos a ouvir vozes externas que não vai trazer sentido para nós. Antes de nós voltarmos para o Senhor e ouvir do Senhor tudo o que Ele já falou. Jacó, o trapaceiro. Ah, Jacó gerou Judá. Jesus é da tribo de Judá. Mas Jacó não gerou Judá da mulher que ele amava. Porque Jacó amava Raquel. Jacó gerou Judá da mulher que ele não amava, como ele amava Raquel. Se nós formos olhar, Jesus é da descendência de Lia, não da mulher amada. Então aqui nos mostra uma família cheia de imperfeições. E assim gerou Judá. E Judá gerou a Pérez e Zerá. De quem? De Tamar. E quem é Tamar, irmãos? Você sabe quem é Tamar? Tamar foi a mulher que casou com o primeiro filho de Judá. E ele morreu. Aí ela casou com o segundo filho de Judá. E ele morreu. Aí Judá, com medo de o terceiro filho dele morrer, falou assim: vai para sua terra. Outra coisa, Tamar não era do povo de Deus. Tamar, ela era cananeia. Ela não era do povo de Deus.
E assim veio Tamar. Depois de muito tempo, Judá esqueceu de Tamar. E ela falou assim, não, ele não pode esquecer de mim. E o que ela fez? Se vestiu de prostituta e deitou com seu sogro. Existe perfeição na família de Jesus, irmãos. Como não vai ter na sua? Então não queira uma família perfeita. Seja você a resposta para se tornar uma família perfeita. Seja você para começar um novo tempo na sua casa. Para você não ser como seus pais foram. Para você não ser como seus avós foram. Seja você a resposta. Assim foi. Tamar, ela não era do povo de Deus. Ela era cananeia. E Tamar gerou a Pérez, gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, de Raabe. E quem era Raabe? Mais uma, da relação. E Raabe era o quê? Raabe, irmão, ela era de Jericó também, não era do povo de Deus. Mas uma mulher que não fazia parte, mas que quis ser diferente. Uma mulher que não fazia parte do plano, mas ela quis não fazer o mesmo que a sua casa fazia. Não se tornar o mesmo que a sua casa era. E assim surgiu a Obed. E Obed de quem gerou Jessé? E Boaz gerou Obed de Ruth. E quem é Ruth, irmãos? Uma moabita. Uma mulher que não estava no plano, mas uma mulher que decidiu não ser como seus antepassados. Uma mulher que assumiu uma responsabilidade de não ser mais como seus antigos. Uma mulher que quis ser diferente. Então, às vezes, nós vivemos demais, cheios de mimimi, cheios de desculpas, colocando a culpa no nosso pai por eu ser o que eu sou, colocando a culpa no nosso irmão por eu ser o que eu sou. Não, irmão, se eu tenho a revelação de Cristo na minha vida, eu não mais vou ser a mesma pessoa. Se eu tenho a revelação de Deus em mim, eu não mais vou me tornar o mesmo. Por quê? Porque Ele me libertou. Assim foi na genealogia de quem, irmãos? De Jesus. Ruth não estava no plano, mas ela assumiu uma responsabilidade de não mais ser a mesma pessoa. E assim ela entrou, irmãos, dentro da genealogia do homem mais perfeito que já pisou na terra. Daquele que é Senhor e Rei, dono de todas as coisas. E aqui a gente vai seguir. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão de quem, irmãos? De uma mulher que ele roubou. De uma mulher que ele adulterou. O que a gente entende dentro dessa genealogia de Jesus? No versículo 16 fala que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. José está na genealogia de Jesus porque ele adotou Jesus. Se hoje eu e você somos filhos de Deus, é porque Ele nos adotou. Se eu e você hoje temos acesso à presença de Deus, é porque um dia Ele quis nos adotar. E o que eu digo a respeito dessa genealogia do Senhor é que não existe famílias perfeitas. Seu pai pode ter falhado com você, sua mãe, seu irmão, seus avós, qualquer pessoa. Mas se você assumir hoje a responsabilidade de viver debaixo da graça do Senhor, você vai construir uma família com o propósito de Deus. Você vai construir uma família que vai glorificar a Deus.
Você construir uma família que vai andar debaixo da graça do Senhor. Nós hoje, principalmente os adultos, nós temos total responsabilidade já do que nós vamos fazer com que os nossos filhos se tornem. Porque é o meu e o seu papel fazer com que os nossos filhos honrem a Deus com a vida deles. É o nosso papel. E o Espírito de Deus, ele veio para fazer isso em nossas vidas. Em Malaquias capítulo 5 ou 6, se não me engano, diz que viria um mensageiro que iria, no espírito de Elias, converter coração de pais aos filhos, para que eles não vivessem debaixo de maldição. O que isso nos ensina? Que eu e você temos que andar alinhado com a nossa casa, para que a nossa casa se torne um lugar de bênção. Que eu e você venhamos andar alinhados, para que Deus seja glorificado em nosso lar, para que a nossa casa não seja um lugar de maldição, mas seja um lugar da presença de Deus manifesta. E essa, irmãos, de filhos e pais andarem juntos, não é de agora. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Vocês vão entender o porquê que eu comecei falando a respeito de 7. Gênesis capítulo 5, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve nos confortar com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé surgiu com um propósito, trazer conforto, por causa do caos que eles estavam vivendo. Amém? Esse foi o propósito de Noé. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos. E morreu. Irmãos, nesses detalhes, tem muita coisa. Ele não morreu com 777 anos à toa. E aqui diz assim, Noé tinha 500 anos de idade, e Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então, quando Noé gerou os seus filhos, o seu pai tinha 682 anos. Porque ele teve Noé com 182. E Noé foi ter filhos com 500 anos. Capítulo 7 de Gênesis. Versículo 6. E Noé tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, o dia de todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas. Tem uma coisa, quando Deus faz uma promessa a Noé, Ele diz que viria um dilúvio para o quê? Para devastar a terra. Por quê? Porque se nós formos ler Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, irmãos, e sentiu repulsa por causa da maldade que existia. O ser humano estava terrível. E assim Deus teve o desejo de reconstruir o mundo. E assim Deus olhou para Noé. Mas por que Noé? Porque Noé nasceu com um propósito de trazer conforto por causa da maldição que existia sobre a terra. Mas como Lameque entendeu isso? Porque Lameque era descendente de Sete. Por isso que ele morreu com 777 anos de idade. E quem foi Sete? Sete foi aquele que trouxe de novo o louvor no meio do povo.
Então, Lameque, ele sabia o que estava fazendo. Mas o que tem a ver, então, Lameque, Noé, de pais, converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Quando ele ouviu a respeito daquilo que Deus iria fazer, ele tinha 500 anos de idade. E ele viveu até os 600 anos fazendo o quê? Construindo a arca. E o que aconteceu durante esses 100 anos de processo? Lameque trabalhou do lado do seu filho para cumprir o propósito pelo qual Deus tinha de estabelecer. Quando Lameque morreu, já havia passado 95 anos da arca ser construída. Pais e filhos entrando dentro de um propósito para construir aquilo que Deus vai fazer. Lameque e Noé andavam juntos com um propósito, por quê? Porque Lameque entendia quem Deus era. Lameque conhecia Deus e ele morreu com 95 anos de arca sendo construída. Depois que ele morre, passa 5 anos, o dilúvio vem. O que eu quero dizer isso hoje, irmãos? Que você e o seu filho, você e sua casa, têm o papel de caminhar juntos, construindo o quê? Um ambiente para que ele volte. Construindo um propósito de viver para a glória dele. Por quê? Porque nós cantamos Maranata. E o que significa Maranata? Maranata era hora vem, Senhor Jesus. E ali em 1 Coríntios diz que aquele que não canta Maranata, ele é maldito. Ele é amaldiçoado, ele é anátema. Então dentro de nós tem que existir um clamor. Vem, Senhor Jesus. Mas como? Com a minha casa caminhando comigo. Quem que entrou na arca com Noé foi os seus filhos e a sua esposa. E as esposas dos seus filhos. Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que a sua casa entendesse o propósito pelo qual eles nasceram. Eles conseguiram trazer para dentro do seu lar. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vamos construir um ambiente para que Ele venha e cuide de nós, assim Noé fez. Mas por quê? Porque o seu pai lhe ensinou. Aprendeu dentro de casa. Só que nós queremos transferir a responsabilidade da educação e do ensino dos nossos filhos para o pastor, para o líder de jovens, para o professor de escola dominical, para o professor de escolinha. Não, meus irmãos, é o seu papel, é o meu papel. Não é o papel da igreja, não é o papel do pastor, é o papel de você, sacerdote do seu lar. É o papel de você, mulher, aquele que edifica a casa. É o nosso papel. Por quê? Porque se nossa casa estiver alinhada, irmãos, a presença vai vir. Imagina um ambiente que toda a casa está alinhada com o propósito pelo qual ela nasceu. Não tem como a presença não vir. Imagine só, todos nós hoje reunidos, desejosos para que Ele venha. Todos os lares alinhados para que Ele venha. Não tem como Ele não vir. Por quê? Porque Ele já começou lá dentro de sua casa. O culto já começou lá na sua casa. A presença já foi derramada lá na sua casa. A presença já foi derramada onde você está. Aqui é apenas o momento de você juntos em família adorar a Ele, pois Ele é digno. Mas você já desfruta dentro do seu lar. Por quê? Porque você entendeu que Ele é suficiente para você. Você entendeu que Ele é tudo, que Ele é a sua riqueza, que Ele é o seu amor, que Ele é tudo que você precisa. Pais e filhos andando com o mesmo propósito, traz o nome do Senhor em evidência. Pais e filhos vivendo para a glória de Deus, faz com que o nome do Senhor seja conhecido. É o nosso papel como sacerdote, é o nosso papel como igreja. Não é de transferir mais responsabilidades, não é de transferir mais ações para as outras pessoas, mas em nós começar a diferença. Ah, Romélio, mas a minha casa fez tudo errado. Não importa se a sua casa fez tudo errado. A de Jesus também não começou tão legal, mas Jesus quis ser a diferença. Jesus quis viver de forma diferente. Nós hoje temos acesso, como eu disse hoje pela manhã, a tudo aquilo que Davi um dia quis ter acesso. Davi no Salmo de número 27, ele deseja uma coisa, que é conhecer a Deus por meio da palavra e da presença dEle, tendo um relacionamento. Davi tinha esse desejo. O que Davi queria, irmãos? Davi queria ler as Escrituras com a presença do Espírito Santo. O rei Davi queria isso. E é isso que nós temos acesso. Esse era o desejo do rei Davi.
Esse era o anseio do rei Davi, por quê? Porque ele sabia que ele precisava da presença de Deus. Ah, mas a casa de Davi foi terrível. Foi terrível, irmão. Aconteceu muitas coisas terríveis. Porque ele cometeu um pecado. E houve consequências do seu pecado. Mas da mesma forma como ele foi terrível nesse pecado, ele foi terrível no arrependimento. Ele se quebrantou e não aceitou mais viver daquela forma. Ele se colocou em um lugar de desejo pela presença de Deus. E não quis mais viver daquele jeito. Nós temos acesso a tudo o que precisamos. E hoje nós temos conhecimento de tudo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz, irmãos, lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, se não me engano. Estou apanhando com essa Bíblia nova, misericórdia. Meu Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: contudo, se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente com os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. É pesado, não é? Se eu não tenho zelo pela minha casa, se eu não cuido dos meus, eu estou negando a fé. E eu sou pior do que aquele que é infiel. 1 Timóteo 5,8. Qual é a sua responsabilidade hoje? Trazer a presença manifesta dentro do seu lar. Qual é o seu papel hoje? Invocar o nome de Deus dentro da sua casa. Ah, Romero, mas o meu pai ele não é convertido. Olha para que ele se converta. Eu tenho 12 anos aqui, a minha casa ainda não se converteu. Mas eu creio que vai converter. E como eu faço isso? Eu cumpro aquilo que é mandamento como promessa. Eu honro meu pai e minha mãe. Quando você honra o seu pai e sua mãe, é promessa de Deus para a sua casa. Então, se seu pai e sua mãe têm dificuldade, honre eles. Honre eles. Se o seu marido não conhece o Senhor, vá para as Escrituras ensinam. Que é no silêncio que você consegue. Não é difícil ficar calado, né, mulher? Não é verdade? Mas a Bíblia diz que é no silêncio. Então é no silêncio que você consegue. E qual que é o papel do sacerdote? Amar a esposa como Cristo ama a igreja. É você amar a sua esposa, não amar o seu ministério. É você amar a esposa e não amar a igreja, porque a igreja tem um dono que é Jesus. Quem ama ela é Jesus. Porque se eu não sei cuidar dos meus, eu não tenho condição nenhuma de cuidar daquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. O que mais existe hoje são pessoas que amam a igreja, sendo que não deveriam amar a igreja nem morrer pela igreja. Tem um que já ama e já morreu por ela, que é Cristo. E esquece de amar o seu lar. Então, tudo que isso que a gente tem ouvido hoje, o que isso quer dizer? Que nós precisamos trazer a presença de Deus manifesta para dentro da nossa casa. Porque quando isso acontecer, nós vamos caminhar com o nosso lar debaixo da graça do Senhor. E assim nós vamos ver a glória do Senhor manifestando no nosso meio. É pais e filhos andando em concordância. É pais e filhos tendo o mesmo diálogo, falando a mesma língua, tendo o mesmo propósito.
Irmãos, quando eu descobri isso de Lameque, minha cabeça fez assim, bum. Que aí deu sentido aquilo que ele disse quando ele gerou seu filho Noé. Ele veio para confortar-nos. É o quê? Cumprindo aquilo que o Senhor quer. Que o nosso lar venha andar em aliança. Por quê? Porque a nossa casa, ela é propósito de Deus. Porque a nossa família, ela é propósito de Deus. E família é aquilo que fez Jesus morrer por ela. Jesus morreu por família. E Deus, ele é pai de uma família, de muitos filhos que são semelhantes a Jesus, que representam e manifestam o seu reino. Nós existimos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é abrir mão da nossa vida. Se eu abro mão da minha vida, se minha esposa abre mão da vida dela, todos para a glória de Deus, a gente vai andar em aliança. A gente vai andar em concordância. Aí eu não vou precisar que ninguém venha educar o meu filho, porque ele já vai ver em mim e na mãe dele a presença de Deus. E vai querer seguir os passos que eu e a mãe dele seguimos. Isso é muita responsabilidade. Então, a presença de Deus vai vir sobre sua casa quando você decidir fazer do seu lar a morada do Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Jesus é lindo, não é? Fique de pé.